Salve, torcedor esmeraldino, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje trago algumas informações, uma exclusiva, outras vocês já sabem, vamos apenas discorrer o assunto aqui durante esse vídeo. E vou começar pela manchete do vídeo, né? Vocês devem ter visto aí a manchete, João Grego de volta ao Goiás. Antes que comece os burburinhos, né? Já vamos falar, a Jéssica não renovou o contrato, o Grego tá chegando, vai tomar o lugar dela. Muito pelo contrário, não tem nada a ver com isso, né? O Grego teve uma passagem também brilhante, muito boa pelo Goiás, alguns anos atrás, e hoje a Jéssica toca o barco aí como diretora de marketing, ocupando a função que já foi do Grego em outrora, mas que a Jéssica faz com total excelência, um trabalho sensacional. A Jéssica também está próximo de renovação, né? Já existem conversas atreladas para renovação do contrato da Jéssica. Como é de praxe do clube, né? Essas renovações acontecem mesmo no final do ano, não tem esse negócio. Não é igual o jogador, né? Que você procura antes para poder renovar, porque dá-se a entender que se está tudo andando e não tem satisfação de ambas as partes, o contrato automaticamente é renovado no final do ano. Então, o Grego ele vai sim retornar mais ali para o dia a dia do Goiás, mas não é dessa forma que o torcedor está pensando. Não tem nada a ver com marketing. O Grego vai voltar ali, né, como um apoio, né, à nova gestão, né, do Paulo Rogério, que agora de volta ao Conselho Deliberativo do clube, vai ter aí essa força, né, do lado dele, que já deu muito certo no Goiás e que vai estar no dia a dia do Goiás aí, apoiando, dando ideias, né, trazendo uma ajuda, né, para o Goiás, mas assim, forma totalmente voluntária. O próprio João Grego que se dispôs a estar assim mais no dia a dia do Goiás, ajudando o clube, né? Talvez, quem sabe, né, uma força até para a Jéssica, né? Quem sabe ele pode, com a experiência dele, né? Já teve algum tempo no Goiás, trazer alguma coisa que possa somar. Então, antes que o torcedor comece a gerar boatos que o Grego tá vindo para o lugar da Jéssica, não tem nada a ver, são parceiros, são amigos, né? E o Grego vem para somar com o Goiás. E eu acho que é disso que a gente precisa nessa nova gestão que vem agora. Espero que, apesar da turma não gostar, né, dos Pinheiros, que tem aí a desconfiança geral, tem a sua, tem a minha, tem a de todo mundo, mas com pessoas cada vez mais ambientadas e torcedores e que prezam, né, pela história do clube. Então, o Grego agora provavelmente deve estar mais ativo aí no dia a dia do clube, como um consultor, como um assessor aí, né, junto à presidência do Conselho Deliberativo, não só o Grego, né, pelo que eu venho acompanhando nos bastidores, outras pessoas vão ter esse cargo dentro do Goiás Esporte Clube, a fim de ajudar mesmo, né? A gente precisa de conselheiros e sócios proprietários que lutem pelo clube e que ajudem o clube. Para quem não sabe, por exemplo, teve um sócio proprietário que participou da reforma do marketing, né? O marketing tinha uma sala muito ruim, né? Eu vou ver se eu consigo depois colocar algumas fotos do marketing aí. E vamos falar sobre o Grego, né? Vou botar um áudio aqui para vocês escutar primeiro sobre o Grego, depois eu falo sobre esse outro assunto. Escuta esse áudio aí, sobre o possível retorno do Grego para ajudar nessa questão como um assessor, como um conselheiro, como consultor nesse retorno ao Goiás. Escuta o áudio aí. Iago, é exatamente como eu te falei, cara, assim, ficar reclamando de fora, sem fazer nada, eu acho que é fácil, né? E ao mesmo tempo não acrescenta nada. Eu, eu pretendo ter uma atuação mais direta, ajudando efetivamente, né? Estando do lado de dentro, colocando a mão na massa de alguma forma, para ajudar a trazer as transformações que a gente almeja, né? Que o Paulo também almeja. Então a ideia é somar, tá contribuindo com ideias e com ações, obviamente, né? Para implementar as transformações que o Goiás precisa, né? A gente falou muito disso aí nos 2 últimos anos e eu acho que a ideia é estar junto mesmo, é botar efetivamente a mão na massa para ajudar a transformar, em vez de ficar do lado de fora criticando, reclamando, é estar do lado de dentro, ajudando de alguma forma. É isso. Dito isso, tá uma notícia boa que, ao meu ver, vem para somar. É mais um sócio proprietário que era para ter ido para o Conselho Deliberativo do Goiás devido à questão do tempo que precisa se ter para ser
conselheiro do clube, no novo estatuto agora 3 anos, acabou não entrando para o conselho, mas fica aí uma pessoa que vem para somar, já conhecido da torcida, que tem um carinho enorme da torcida esmeraldina. E quando eu falo que tem que vir para ajudar, é justamente isso. Para quem não sabe, por exemplo, o departamento de marketing passou por uma reforma, não uma reforma original do projeto. Eu acho que o Goiás hoje passa por alguns cortes de gastos, não só no futebol, mas no administrativo também, porque o plano de terminar o departamento de marketing é muito completo. É um departamento de marketing aí que você vai gastar em torno de R$ 600 mil para entregar pronto. Não é só departamento de marketing, é meio que um complexo, né? Um complexo onde vai ter salas de reuniões, salas do administrativo, e aí tem a sala do marketing. É todo um complexo, né, que não deve ser efetivada por agora. Mas já começaram, a primeira obra foi ali uma reestruturação da sala do marketing. Para quem lembra da sala do marketing, era uma coisa horrorosa. Hoje tem um pouco mais de dignidade, ainda não está 100%. Fizeram uma reforma estrutural, né, arrumaram as paredes, trocaram o piso, ficou um lugar mais tranquilo de trabalhar. E o marketing, que sofreu muito esse tempo atrás, estava dentro de uma salinha. Esses dias eu fui no Goiás e vi o pessoal trabalhando lá, estava meio que insalubre, né? Mas durante a obra a bagunça vai, os benefícios ficam. Hoje o marketing já está com a sala lá, uma sala que ainda não é o ideal que a gente espera para um clube do tamanho do Goiás, né? O ideal é que se terminasse o projeto inicial, né, que é um projeto muito mais caro, um complexo de salas, uma coisa do tamanho do Goiás. Então está passando da hora do Goiás começar a voltar também um pouco, né, para a parte administrativa, as reformas que precisam serem feitas dentro do clube para atender um clube grande de futebol. A gente não pode ficar, né, só preocupado também em gastar só no futebol e gastar errado. Adianta nada você ir lá e gastar 170 mil por mês com o Facundo Barceló. Em um ano aí, esse cara vai dar aí 2 milhões de prejuízo e depois ele vai embora. Não prestou nenhum tipo de serviço bacana para o Goiás e não ficou nada para trás. Então o Goiás precisa dar uma voltada aí. Então parabéns por essa mini reforma. Não vou elogiar, vou dar meia palma para vocês, porque o certo e o ideal era terminar o projeto todo, mas ficou aí, né? O Goiás tem que parar com a síndrome do puxadinho. Síndrome do puxadinho é o que? Você vai lá, apresenta uma porcaria de um projeto, aí você faz um pedaço, mais um pedaço, mais um pedaço. O Goiás tem que voltar a ser um clube de futebol profissional quando você pega um projeto, vai lá e termina. Pega o projeto e faz. Parar de ficar amarrando dinheiro para coisas necessárias dentro do clube, tá bom? Então esse primeiro assunto, acho que precisava ser tocado, né? Que é o retorno do Grego. E agora falando sobre isso aí também foi um sócio proprietário que se dispôs a ajudar nessa reforma, acompanhou o engenheiro, sócio proprietário do clube, né, que é o Jefferson, que participou de toda essa reforma lá, ajudou, né, sem cobrar nenhum centavo do clube. Então, quando eu falo que talvez essa nova gestão apresente uma coisa diferente, é isso, trazer torcedor para dentro do clube, assim como hoje o presidente lá do conselho, não, o presidente do presidente financeiro do Goiás, né, que fala, ele hoje ele é ex-torcedor, ex-torcedor não, é torcedor de arquibancada, conhecido aí inclusive por membros que já foi aí que é da Força Jovem, que lembra dele na arquibancada. Então, assim, é bacana o que está acontecendo, o movimento de trazer pessoas do Goiás para dentro do Goiás. Hoje a gente precisa tirar de pessoas que às vezes pode até ser Goiás, mas não tem tempo Goiás. A gente precisa trazer para dentro do clube quem quer ajudar e quem vai ajudar, não só pelo dinheiro que recebe para honrar o salário, mas sim por ter ali, né, por carregar no seu uniforme de trabalho o símbolo do clube do coração. Então, parabéns aí ao pessoal que vem se envolvendo, e a gente vai ter muito isso, mas que venham para somar e não para dividir, né? Os últimos conselhos do Goiás dividiu demais, era muita briga, né? Então, assim, um clima diferente que a gente sente hoje dentro do Conselho Deliberativo, dos conselheiros do Goiás, depois dessa reforma aí. Muita gente bacana entrou, algumas pessoas que não era tão bacana saiu. Então, parabéns aí ao novo Conselho do Goiás, aos conselheiros, aos sócios proprietários que vão ter o espaço. Inclusive, está sendo preparada uma sala, né, no Goiás, isso também é de forma exclusiva, não vi ninguém comentando, onde vai receber os sócios proprietários. Então o sócio proprietário vai ter esse direito. O clube está se preparando para abrir um pouco mais. Os conselheiros vão passar a poder voltar a frequentar as dependências do clube, haver um treino por mês, coisas que na última gestão de 2024 era totalmente proibido. Né? Ser sócio proprietário e conselheiro do Goiás, o único direito que você tinha era pagar mensalidade. Então, assim, o Paulo Rogério, pelo menos nisso, ele vem atendendo bem aí os sócios proprietários, os conselheiros. Eu acho que é direito, né, que você paga certinho a sua mensalidade, você tem que ter algum tipo de benefício. Você, de certa forma, é dono do clube, você é sócio proprietário, você detém alguma parte do clube, então tem que usufruir também dessa parte que você paga por todo mês para ter.
Então achei interessante isso aí. Então parabéns aí ao pessoal que organizou. Inclusive isso foi ideia de um sócio proprietário que foi atendida, né, e deve sair do papel agora, né, depois de assumir. Não pode ficar somente como proposta de campanha. Isso é coisa que nós vamos cobrar do senhor Paulo Rogério Pinheiro. Não pense que você se elegeu que você não vai ter cobrança. Agora sim, você tem a caneta e agora eu posso falar de você como presidente do Conselho Deliberativo, e você pode ter certeza que a sua gestão vai ser marcada pela nossa fiscalização. A fiscalização da torcida, dos torcedores, das mídias independentes e também do torcedor comum, que vai te cobrar muito, porque agora sim, você tem a caneta e a responsabilidade também. Falando de outro assunto, vamos falar também sobre a questão do Goiás entrar na justiça. O Goiás realmente vai acionar o jurídico do Goiás, né? Vai acionar o STJ para poder reclamar, né, aquele erro grotesco do juiz, quando o juiz expulsa o goleiro, e a gente estava lá, a gente viu bem de perto isso, fazendo a transmissão do jogo em loco. Ele expulsa o goleiro, depois descobre que o goleiro foi só bater a falta e que ele havia cometido um erro. Utiliza-se do VAR para poder anular o cartão amarelo e, consequentemente, o vermelho. E aí ali ele comete um erro de direito, e erro de direito é uma coisa gravíssima dentro do futebol, onde ele não poderia ter usado, né? Existem quatro como que eu vou dizer? Existem quatro opções que o árbitro pode usar aí o VAR para poder corrigir uma atitude tomada dentro de campo, e nenhuma delas se enquadra a questão do segundo cartão amarelo, né? Porque se fosse um vermelho direto, sim, ele poderia ter ido no VAR, não tinha problema nenhum. Como era o segundo amarelo, aí sim ele não poderia ter feito isso. O Goiás já acionou, né? A minha opinião quanto a isso é que é um direito do Goiás, precisa sim acionar, porque árbitro ele não tem responsabilidade nenhuma com nada, acabou o jogo, ele vai embora e fim de papo, não dá satisfação. Então o Goiás precisa sim entrar na justiça, precisa sim acionar, mas é uma coisa que para mim no final não vai dar absolutamente nada, a não ser uma punição para o árbitro, uma reciclagem para o árbitro, e no final das contas o Goiás vai chupar o dedo, né? E até porque o Goiás também não mereceu essa partida. Essa não me dói quanto doeu aquela última do ano passado contra o América Mineiro, quando tiraram aquele gol que poderia ter nos dado acesso. Até porque essa realmente o Goiás não mereceu ganhar, e o meu entendimento é que se essa partida aí tivesse uma expulsão, talvez o Goiás até perderia pelo mau futebol apresentado naquela noite. Então tá aí, o Goiás entra no STJD, mas eu como torcedor que acompanha os bastidores do Goiás, o dia a dia, sei que vai ser de praxe entrar só para poder não deixar passar batido, mas não acredito que vai ter algum retorno. Pode ser que me surpreenda, né? Em caso de alguma remarcação de jogo, mas eu duvido muito que isso vai dar em alguma coisa, tá bom? Então é isso, galera. Só para falar agora um pedacinho do futebol, né? Vamos ter aí vários retornos, como eu falei no vídeo anterior, para o próximo jogo. O Gava deve retornar, sentiu um desconforto muscular, acabou sendo poupado na última partida contra o Atlético. O Messias volta, tá? O Messias já estava pronto, poderia até ter entrado nesse jogo, mas foi resguardado para voltar já melhor fisicamente contra a Chapecoense fora de casa. E o William Lepo também retorna. Então, dessa forma, acredito que a gente vai ter Tite e Messias na zaga, o retorno do William Lepo à lateral esquerda, com o Caito na lateral direita. Eu acho que dessa forma o Goiás já melhora muito, né, para essa partida contra a Chapecoense, tá bom? Então fiquem com Deus. Espero aí nos próximos dias, quem sabe, poder falar sobre os Nani Rides. Tem muitos torcedores me perguntando, eu sei qual é a empresa, eu já sei o nome da empresa, sei na onde ela é localizada, sei todos os dados da empresa, mas fui fazer uma consulta aqui e acabaram me pedindo, ó, não solta não, senão você vai atrapalhar a negociação. Mas sei, é uma grande empresa, é um grupo muito grande, e quem sabe nos próximos dias nessa negociação avançando a gente possa vir falar um pouco mais sobre isso para vocês e sobre os valores. Eu sei o tempo de contrato, eu sei o valor e o nome da empresa. Assim que eu tiver a plena certeza que nós não vamos atrapalhar essa negociação, nós vamos soltar os nomes, tá bom? E, por último, dia 8, contra o Criciúma, como a gente já está noticiando há algum tempo, vai ser a estreia. Muita gente falou que seria contra o Atlético, em casa e tal. A gente já tinha dado em primeira mão a notícia que a estreia do uniforme acontece no dia 8 e o Goiás já começou no dia 27. A gente tinha falado que ele soltaria as primeiras informações sobre as camisas, né, sobre a data de lançamento, e tá aí. Nem é dia 27 ainda, o Goiás já começou as movimentações, gravando os conteúdos para lançamento da camisa, que deve acontecer nos próximos dias aí, com previsão de estreia do time profissional no dia 8, lançamento da nova camisa. E o detalhe é que parece que vão ser só duas camisas, uma camisa linha mais popular e uma mais cara. Não vai ter aquele tanto de camisa que era o que era planejado para essa nova coleção, tá bom? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo.
Clique, curte, compartilha com a mamãe, com o papai, com o periquito. Você aí, empresário que gosta dos meus vídeos e quiser nos patrocinar também, estamos abrindo aí agora para poder receber patrocinadores também para o YouTube. Você quer a sua marca aqui e no Instagram, me procure nos comentários aí que eu vou ligar para você e a gente vai arrumar um plano bacana para a gente divulgar a sua empresa, tá bom? Até o vídeo, fiquem com Deus e até mais.